Que alegria, querido irmão Emanuel, que bom estarmos aqui, todos os irmãos e irmãs do Instituto Hesed. Com grande alegria que aqui na Gruta de São Miguel Arcanjo, nós damos continuidade a esta caminhada de cura e de libertação que nós estamos fazendo, de modo especial neste tempo de graça, que todo o Instituto Hesed e a igreja no mundo inteiro realiza com a Quaresma de São Miguel. E neste terço do combate não é diferente. Como nós precisamos entender, queridos, que nesta noite Deus, Ele quer fazer uma obra de transformação na nossa vida. Ele quer derrubar todas as muralhas que nos impedem de viver o projeto dEle. E Ele nos ensina hoje, e quer nos ensinar a superar, a destruir o nosso maior inimigo. Eu sempre digo, muitas vezes na nossa vida, nós brigamos com pessoas, viu? Muitas vezes, você no matrimônio, quando passa por dificuldade, você acha que o seu inimigo é seu marido. Você acha que o seu inimigo é sua esposa. Você acha que o seu inimigo no trabalho é o chefe, é o colega de trabalho, na faculdade, os colegas. Na igreja, você acha que muitas vezes o inimigo é o padre, porque o padre orienta, o padre corrige, o padre mostra o caminho. Muitas vezes, na comunidade que nós vivemos, nós achamos que o nosso inimigo é o irmão, é a irmã. E hoje, à luz do ensinamento de São João da Cruz, o doutor místico, ele que vai dizer que nós temos 3 inimigos. O primeiro deles, o mundo. Mas saiba, quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo perfeito. Deus criou o mundo bom. E como diz o livro do Gênesis, no capítulo 1, depois de criar todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom. Não era só bom, era muito bom. Depois João da Cruz fala que o nosso segundo inimigo é o diabo. É aquele que é astuto, que é sorrateiro. E eu falo para você, o diabo, eu e você, nós nunca poderemos vencê-lo. Nós nunca poderemos vencê-lo. Porque é Deus quem vence em nós. Deus é quem vence em nós. E por isso, hoje, Deus quer nos dar a vitória. Para que nós possamos superar o nosso maior inimigo. Que no dizer de São João da Cruz, o maior inimigo do homem, aquele que o homem pode superar, é nada mais, nada menos que a carne. O mundo nós não vencemos. O demônio é Deus quem vence. Jesus venceu pelo seu sangue derramado na cruz. Agora a carne, eu e você, podemos, usando as armas que a igreja nos oferece, nós podemos vencer. Nós podemos superar as tribulações, as dificuldades e as fraquezas da carne. Por isso, iluminados pelo evangelho de ontem, quando toda a liturgia nos convidava a viver algo importante, eu falo para você que nós somos convidados hoje a viver esta realidade do amor. Ter coragem para superarmos as lutas. Termos coragem para superarmos as tribulações. Termos coragem para vivermos tudo aquilo que Deus quer que nós possamos viver. E ter coragem, entenda, nada mais é do que agir com amor. Agir com um coração. Mas não agir com um coração, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 17. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque exército que, em ordem de batalha, a palavra de Deus é a primeira arma que nós usamos. É a primeira arma que nós usamos. Então pegue a sua Bíblia. Lá no livro do Jeremias, capítulo 17, o profeta vai dizer assim para nós. É algo maravilhoso. Padre, eu tenho que agir com o coração. Tem. Mas saiba, não com o coração que Jeremias 17 vai falar para nós. No versículo 9. Nada mais ardiloso
e irremediavelmente mau que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um, segundo o seu comportamento. Queridos irmãos, quando o Padre diz que nós, para vencermos a carne, este inimigo que nós podemos vencer, porque os outros, Deus é que dá conta. A carne, eu e você, com a graça de Deus, conseguimos vencer. Deus vai dizer para nós que agir com coragem é agir com o coração. Não é aquela pessoa que é valente. Não é aquela pessoa que não tem medo, destemida. Aquela pessoa que age com violência. O corajoso não é esse. O corajoso não é aquele que não tem medo de escuro, viu? O corajoso não é aquele que não tem medo de cobra venenosa. Aquele que não tem medo de cobra corre o risco de ser picado, viu? Corre o risco de ser picado. Deus nos diz que ter coragem é agir com o coração, mas não com um coração ardiloso, não com um coração que engana, mas agir segundo o coração de Deus. Agir segundo o coração de Jesus. Por isso, para que nós possamos superar as obras da carne, Deus nos reúne nesta noite para verdadeiramente nos abrir aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário. A sua graça, ao seu amor. A carta de São João, 1 João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17, o apóstolo vai dizer para nós: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Você consegue entender por que o Padre fala que para nós, a nossa maior luta, o nosso maior inimigo, somos nós mesmos, quando damos vazão para o ter, para o poder e para o prazer? Porque quando o apóstolo fala da concupiscência da carne, ele está falando dos prazeres que hoje, muitas vezes, nós somos tomados e deixamos nos levar por eles. Todos nós, viu? Todos nós. Todos nós temos essa inclinação à concupiscência da carne, que precisa ser destruída por meio da graça de Deus. O apóstolo vai dizer para nós: aquele homem, aquela mulher que se deixa levar pela concupiscência da carne, ele vai entrando num abismo, num buraco que muitas vezes nós não conseguimos sair. Não conseguimos sair. Depois, o apóstolo vai dizer que a concupiscência que nós também precisamos superar é as dos olhos. O ter. Neste mundo consumista, neste mundo que só as coisas materiais têm valor, também nos destroem e nos amarram e nos prendem. Existem pessoas que têm tudo dos bens materiais. Tem o carro do último tempo, o celular o último modelo, tem aquela bela mansão, aquela bela casa, e tudo isso é justo, irmãos. O Padre não está dizendo que você não pode ter as coisas, viu? Agora o problema é que hoje, diante do ter, nós não temos as coisas nos têm, porque nós nos escravizamos. Nós nos escravizamos. Eu falo para você, antes de ser padre, a minha família tinha um estabelecimento comercial, que eu falo carinhosamente, o estabelecimento comercial da minha família. Era nada mais, nada menos que um motel. Você já ouviu falar de um motel? Você sabe que um motel é uma casa de pecado. É um lugar onde as pessoas vão para buscar o prazer da carne. Vão, muitas vezes, para cometer adultério, trair a esposa, trair o marido e tantos outros pecados da sexualidade. Um motel, eu vi com esses olhos que um dia
espero eu contemplar a Deus, quantas pessoas usando drogas, morrendo com overdose. Naquela época, há mais de 30 anos atrás, eu, com 18 anos, eu ganhava 5 mil reais por mês. Há mais de 30 anos atrás. Se hoje 5 mil é dinheiro, imagina há 30 anos atrás. Eu tinha tudo que eu queria. Eu queria carro, eu comprava. Eu queria mulher, eu comprava. Eu queria roupa, eu comprava. Eu era rodeado de amigos, porque eu tinha dinheiro, eu bancava tudo para os amigos. Os amigos da onça, como eu costumo falar. Porque quando você tem tudo, quando você tem dinheiro, você está cheio de amigo. Agora, quando você perde tudo, bem, você conta nas mãos aquelas pessoas que te ajudam. Por que o pai está dizendo isso? Porque durante muito tempo, as coisas me tinham. Eu era escravo das coisas. Eu não era livre. Eu não era livre. Hoje, eu vou dizer para você, eu não tenho tudo que eu quero, viu? Porque não é porque eu sou padre, porque você pensa que está tudo resolvido. O padre Iagar agora se converteu, entrou para o seminário e formou, ordenou padre, ele já é santo. Quem dera, quem dera. Desejo eu tenho, desejo eu tenho. Saiba, hoje eu não tenho tudo que eu quero, mas aquilo que eu preciso Deus me dá e eu sou feliz. Por quê? Porque eu não sou escravo mais das coisas materiais. Você que nos acompanha, eu convido você, o que te escraviza na realidade material, hein? O que te escraviza na realidade da carne, nos desejos da carne? Porque Deus hoje, Ele quer romper com tudo isso, irmão. Ele quer romper com todas essas realidades que nos escravizam. Porque só Jesus, pelo poder da sua cruz, Ele tem o poder de nos libertar. Ele tem o poder de nos curar. E a última concupiscência que o apóstolo João nos diz na sua carta é a soberba da vida. A soberba da vida. O poder. E hoje, como nós vemos, as pessoas que detêm o poder, como elas manipulam. Como elas conduzem as coisas só para aquilo que para elas tem interesse. Tem interesse. É no poder público, é no poder educacional, até mesmo no poder religioso. Nós vimos os mais poderosos influenciando, manipulando e impedindo que a verdade do evangelho seja manifesta. Quem tem o poder tem todos os direitos. Nós que não temos o poder, perdemos todos os direitos. Pode ver se não é assim. Pode ver. Nós não temos mais a liberdade para defender os valores humanos e cristãos. Hoje nós temos que cuidar tudo aquilo que a gente fala, porque senão todo mundo se ofende. Nós estamos numa geração mimada. Desculpa dizer, mas antigamente os pais podiam educar os filhos da melhor forma. Hoje, se o pai corrige o filho de uma forma mais ríspida, que o filho o que faz? Ele vai denunciar o pai. O pai não pode mais corrigir. O pai não pode mais corrigir. Por quê? Porque os poderosos estabeleceram os parâmetros. A verdade não pode mais ser dita. E você sabe do que o pai está falando. Mas nós cremos que Deus tem o poder de nos libertar. Por quê? Porque seja o poder do mundo, seja o poder do demônio, seja o poder da nossa carne, que grita em nós, Jesus já venceu pelo seu sangue derramado na cruz. Mas sabe, aquilo que cabe a nós, Deus, Ele não deixa por menos. Ele espera que eu e você possamos tomar uma atitude. Hoje, trazendo este tema de vencer o nosso maior inimigo, o padre apontou aqui alguns pontos a respeito dos nossos limites, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, que todos nós temos. Lembra aquilo que Romanos 3, 23 vai dizer: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Saiba, o primeiro passo para que nós sejamos libertos hoje do inimigo que nós podemos vencer com a graça de Deus, que é a carne.
nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter a nossa vida na nossa mão. Nós precisamos sair deste mundo de mentira. Tem tanta gente boa que quer ser santo, que quer fazer a vontade de Deus, que quer seguir o caminho do bem, mas vive na mentira. Quer tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Ah não, isso aqui não é pecado, padre. Ah não, isso aqui é só um deslize. Acorda, irmão. Acorda, toma consciência. Eu tenho esse pecado, eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse hábito negativo. E aí, tomando consciência do que é pecado, Deus vai te dar a graça de superá-lo. Enquanto você não toma consciência, saiba, você continua escravo. É a mesma coisa daquela pessoa que tem alguma dependência do álcool ou das drogas. Eu lembro que durante muitos anos, eu trabalhava em comunidade terapêutica, fazia espiritualidade para os internos das comunidades de recuperação. E eu sempre falava para os meninos, olha, o que você veio fazer aqui nessa comunidade? E muitos deles diziam, eu vim parar de usar droga. Eu falei, não, se você quer parar de usar droga, faz uma coisa, se coloca numa jaula, fica preso, não tem acesso ao elemento químico, né, ao produto, a maconha, a cocaína, essas coisas, e você não vai usar. Quando uma pessoa entra para uma comunidade terapêutica, a primeira coisa que ela tem que fazer é pedir a graça da mudança da mentalidade. Porque o dependente químico não basta só não usar a droga. Precisa mudar a mentalidade, mudar a atitude. Se for preciso, mude de cidade, mude de amigo. Não ande com gente que não te ajuda. Viu? Você tem que andar com pessoa que te leva para Deus. A melhor coisa que tem é nós estarmos com uma companhia de pessoa que reza. Pessoa que reza e leva você para Deus. Você vai ver que você vence qualquer dependência, qualquer vício, qualquer problema. Agora o problema é que a gente quer andar sempre com... A minha mãe dizia, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. É que a gente quer andar com quem nos dá tudo de mão beijada. Aquela pessoa que exige de nós, nós não queremos. Nós não queremos. Saiba, para você vencer o inimigo da carne, você precisa tomar consciência do teu pecado. E ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, pecado, querido irmão, querida irmã, não é um bicho de 7 cabeças, viu? Pecado é algo muito simples de nós compreendermos, não de vencermos. Para vencer o pecado é difícil. A gente leva a vida inteira, viu? É a vida inteira e até mesmo na hora da morte, talvez a gente nem consiga vencê-lo. Sabe por quê? Porque quem vence o pecado? Só Jesus. Só Jesus vence o pecado. O homem tem que fugir do pecado. Tem que fugir do pecado. Como nos diz o primeiro Papa, Pedro, na sua carta, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não vencemos pecado, quem vence o pecado é Jesus. Eu e você, nós precisamos entender que pecado, para compreensão, é algo muito simples. A etimologia da palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo é para nós o significado da palavra pecado. Ou, se você quiser, aquela definição do catecismo antigo, o pecado é um ato livre, deliberado, consciente da vontade humana contra a lei de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que pecado é sentimento. Pecado não é sentimento. O sentimento nos leva a pecar. Passou uma mulher bonita, eu olho e vem os desejos, o sentimento de cobiçar aquela mulher. Mas pecado não é sentimento. Pecado é um ato consciente, livre. Ai, padre, eu não sei o que acontece comigo. Quando vem um pensamento mau, o inimigo vem e toma posse do meu corpo e eu tive que pecar.
Eu falo para você, hein? Desculpa dizer. Vamos criar jeito. Vamos criar vergonha. Vamos falar a linguagem popular. Vamos criar vergonha. Errado você que deu brecha para o inimigo entrar. Por esse sentimento, por esse desejo, por essa fraqueza. Nós precisamos tomar consciência que pecado não é sentimento, mas é uma atitude, é um ato concreto. E aquilo que nós hoje, queridos irmãos e irmãs, precisamos abrir o coração, é saber aquilo que também o catecismo da Igreja Católica nos ensina. Muitas vezes nós ficamos parados naquilo que é conhecimento superficial. Nós ficamos na superficialidade das coisas e por isso não mudamos, por isso não crescemos, por isso não damos passos na vida espiritual e ficamos escravizados. Eu sempre costumo dizer, nós não podemos ficar na superfície das coisas, não podemos. Porque você sabe o que fica na superfície, né? Você sabe o que fica boiando nos rios e nas águas. Você sabe o que boia. O que boia é tudo aquilo que não tem consistência. Tudo aquilo que não tem firmeza. Nós precisamos hoje deixar que aquilo que o catecismo da igreja nos traz como verdade de fé. Pecado é um ato contra a razão. Porque não adianta você me dizer que não tem consciência de você, não tem consciência dos seus atos, da sua fraqueza quando você peca, viu? Porque nós temos consciência. Aquela luzinha vermelha, ela sempre acende quando nós estamos à beira do abismo. À beira do abismo. Porque nós temos razão sim, nós temos consciência sim. Só que muitas vezes nós nos deixamos levar. Nos deixamos levar pela nossa fraqueza. Ou muitas vezes fazemos mau uso da misericórdia de Deus. Ainda dizemos assim, Deus é misericórdia, Padre. Não tem problema, eu vou ali peco, eu vou ali roubo, mato, me prostituo, minto, falo mal, condeno o irmão, mato o irmão, mas depois eu confesso. Eu digo para você, fica abusando da misericórdia de Deus para ver onde você vai parar, viu? Fica abusando para ver onde você vai parar. Porque Deus, Ele é misericordioso. Mas lembra que Ele também é justo. Deus também é justo. E Ele nos convida hoje, diante da sua justiça, a tomar consciência de tudo aquilo que racionalmente nos afasta da sua presença. Racionalmente nos afasta do seu amor. Para que eu e você possamos romper com as cadeias do nosso maior inimigo que nós podemos vencer hoje, com a graça de Deus, que são os pecados da carne. Eu lembro, irmãos, o ensinamento de um querido santo da igreja, um jovenzinho, São Domingos Sávio. São Domingos Sávios, na sua inocência, ele dizia assim: é melhor morrer do que pecar. Porque ele sabia que todo e qualquer pecado, ele traz consequências graves para a nossa vida. Seja qual for o pecado que você comete, seja um pecado venial ou um pecado mortal, a nossa vida é transformada. O catecismo da igreja diz, a minha vida e a sua vida, diante de um pecado que nós cometemos, ela nunca mais será a mesma. Nunca mais. O projeto de Deus, ele é alterado. Ele é alterado. Muda o rumo da nossa vida, muda o rumo da nossa história. Isso não significa que nós, então eu não vou para o céu. Você até pode ir, mas talvez o caminho seja mais longo. Talvez o caminho seja mais difícil, viu? Assim como o povo que estava sendo liberto do Egito no deserto, o caminho era de 2 anos, por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa da infidelidade a Deus. Um caminho que era de 2 anos tornou-se 38. Eles andaram 40 anos, 38 anos mais. Por quê? Por causa do pecado. Porque o projeto de Deus foi alterado. Muitas vezes o pecado altera o nosso projeto. Você quer um exemplo claro?
Talvez você caiu na tentação, você que é casado, você que tem o sacramento do matrimônio, caiu na tentação de trair a sua esposa ou trair o seu marido. Saiba, você se arrependeu, amém, a igreja te acolhe. Vem para Jesus. É maravilhoso isso, irmãos. É maravilhoso quando o pecador toma consciência do seu pecado, quando ele cai e ele levanta. Porque Deus não quer o homem caído. Deus estende a mão e nos ergue do chão, nos ergue do pecado. Mas saiba, a tua vida é transformada. Se arrependeu, confessou, amém, você é acolhido pela igreja. Mas saiba, esse pecado de trair o marido, trair a esposa, que é chamado de adultério, ele mudou o curso da tua vida. Traz consequências. Qual é a primeira consequência? Você pode ter um filho fora do casamento. Você pode ter um filho fora do casamento. A vida muda. A tua esposa pode te descobrir. E ela pode dizer, não, eu te perdoo, mas eu não quero mais viver com você. Você consegue entender? Todo pecado tem uma consequência. Aqui neste mundo. Mas saiba, ela também tem uma consequência na vida que vem. Uma consequência espiritual. Você fica debaixo de um jugo. Por isso nós, no terço do combate, nós pedimos libertação. Por isso na quaresma de São Miguel, nós pedimos libertação. Nós precisamos disso. Para que romper todos os laços que nos escravizam. Obras da carne que nos escravizam. O inimigo da carne que nos aprisiona. Para isso, Deus nos dá a sua graça. O seu poder. Seja pecado venial, seja pecado mortal, nós precisamos fugir. Padre, pecado venial não tem problema, né, padre? Eu digo para você, viu? Preste atenção no que o padre vai dizer. De grão em grão, a galinha enche o papo, viu? De grão em grão a galinha enche o papo. Tem gente que fica dizendo assim, não tem problema, esse é pecadinho. E ainda canta, como as crianças da catequese, pecado, pecadinho, pecadão. Porque achando que é só um grãozinho. Vai nesse grãozinho que você vai ver. De pecadinho, pecadinho, no fim do ano, você tem um belo de um pecado mortal. Que nos leva para longe de Deus, que destrói a graça, que nos tira a graça atual. Aqui está o grande problema do pecado, querido irmão, querida irmã. Porque o pecado mortal, ele nos priva da graça atual. E pode ver, quando nós cometemos um pecado mortal, nós temos a tendência a cometer outros. Porque nós não contamos mais com a graça. Por isso a igreja fala, você pecou, urgente, corre para a confissão. Corre para a confissão para você voltar a estado de graça. E nesse estado de graça, você ter a força plena de Deus para vencer o pecado. Padre, mas é difícil sozinho. É difícil vencer o pecado sozinho. E eu falo para você, é difícil. Sozinho nós não podemos nada. Lembra, o próprio Jesus disse para nós, no seu evangelho, João capítulo 15, versículo 5. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Sabe por que é difícil nós vencermos o pecado da carne? Nós fugirmos das ocasiões de pecado? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós achamos que nós podemos tudo. Eu posso tudo sozinho. Eu posso tudo sozinho. E esquecemos, colocamos de lado a palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Dizendo assim, sozinho nós somos fracos. Nós não usamos os meios que Deus nos dá. Deus nos dá, queridos irmãos e irmãs, pela sua igreja, que é sacramento de salvação, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Muitas pessoas olham para a igreja como uma instituição, muitas vezes opressora. Eu vou dizer para você, na igreja de Jesus, se você só é escravo se você quer. Porque na igreja ela dá liberdade para todos os seus filhos, a igreja é mãe. Qual é a mãe que escraviza os filhos?
Como nós precisamos entender a igreja, sacramento de salvação, tem tudo o que você precisa para fugir das ocasiões de pecado, para te libertar dos grilhões, das amarras e das correntes. De modo especial, que o inimigo da carne, que o pecado opera em nós. A primeira arma que a igreja nos oferece, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Saiba, você não vai vencer pecado nenhum, você não vai fugir de pecado nenhum, se você não for íntimo da palavra. Você tem que se alimentar desta palavra, esta palavra que dá vida, esta palavra que é Jesus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por que você é escravo? Porque você gosta de viver na mentira. Desculpa dizer, viu? Hoje o padre, ainda bem que eu estou calmo hoje. Ainda bem que eu estou calmo hoje. Eu tomei um suquinho de maracujá, eu estou bem calminho. Nós não ficamos livres porque vivemos no pecado da mentira. Porque lembra, a mentira é a arma que o demônio se utiliza para te escravizar. Por quê? Porque uma mentira chama outra. Pode vir. Uma mentira chama outra. Se você mentiu a respeito de um horário, exemplo, depois você vai ter que mentir para justificar a primeira mentira. E assim vira aquela bola de neve. Vira aquela bola de neve. A palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus te liberta. Gálatas 5, versículo 1 vai dizer, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não se deixe escravizar. Não se deixe escravizar. Outra arma que a igreja nos dá, querido irmão, querida irmã, para vencermos o pecado da carne e toda a realidade que nos afasta de Deus, a vida sacramental. Os sacramentos da igreja. Os sacramentos da igreja. Todo sacramento que a igreja oferece para nós é o próprio Cristo operando em nós. É o próprio Cristo nos restaurando. É o próprio Cristo nos salvando. É o próprio Cristo nos libertando. Outra arma poderosa que a igreja nos oferece, queridos irmãos e irmãs, sabe qual é? A intercessão dos santos. A poderosa intercessão dos santos. Da bem-aventurada Virgem Maria. Nós que estamos aqui na gruta, São Miguel Arcanjo, o guardião do paraíso, o grande príncipe da igreja. Nós temos uma arma poderosa que muitas vezes está esquecida da nossa vida. Os santos anjos. Hoje, os santos anjos querem nos ensinar a vencer toda e qualquer raiz de pecado. De modo especial, o nosso anjo da guarda. De modo especial, o nosso anjo da guarda. Eu lembro, uma das primeiras orações que eu aprendi com a minha mãe, era a oração do Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Você sabe que a oração do anjo da guarda, ela é uma oração bíblica. Você que gosta que tudo esteja na Bíblia, a oração do anjo da guarda é uma oração bíblica. Se você pegar o livro do Êxodo, pegue aí a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Lá no livro do Êxodo, nós vamos encontrar a oração do anjo da guarda. Para que eu e você entendamos o auxílio que Deus nos dá para vencermos o pecado também, quando nós estamos na escuridão, quando nós não vemos um palmo diante do nariz, viu? Nós que nos achamos tão espertos, nós que nos achamos tão capacitados, nós que nos achamos tão preparados e não enxergamos um palmo diante do nariz, Deus que nos dá aquilo que nós precisamos, Ele nos oferece o anjo da guarda para nos proteger e nos conduzir para longe do pecado. Olha o que diz o livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho.
e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Você sabe qual é o lugar que Deus preparou para você? O céu. O céu. Você é cidadão do céu. Aqui neste mundo você está de passagem, eu estou de passagem. Aqui neste mundo tudo é passageiro. E nós investimos muitas vezes tudo nas coisas deste mundo. Só que o mundo vai ficar com as suas coisas. E a realidade espiritual, queridos, nós muitas vezes não dedicamos, não investimos. Deus hoje, neste terço do combate, nesta noite de pregação, Ele vem dizer para nós, para rompermos com toda a raiz de pecado. Com tudo aquilo que a carne que grita em nós, seja destruída em nome de Jesus, pelo seu sangue, pelo poder do seu nome. Deus envia um anjo à nossa frente para nos conduzir no lugar que Deus preparou. E este lugar que Deus preparou, qual é? Assim vai dizer Êxodo 23, versículo 21. Esteja de sobreaviso em sua presença e ouve o que o anjo te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que ele te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Porque você não está sozinho, porque você não está abandonado, porque Deus está contigo, aquele que é Emanuel, que disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está contigo e Ele envia o seu anjo para te guardar. Eu concluo esse momento de reflexão, lembrando, não sei se você recorda, Padre Pio, São Padre Pio. Ele tinha diálogos e via os anjos. Santa Gema Galgani é a grande santa do nosso tempo de hoje. Não lá do passado, de hoje. Gema Galgani mais do que nunca se faz presente hoje. Ela também teve experiências místicas com o seu anjo da guarda. E o anjo da guarda de Santa Gema falava para ela, olha, aqui você pecou. Ali você pecou. O anjo da guarda ia mostrando os pontos de pecado de Santa Gema e o que ela tinha que fazer para fugir das ocasiões de pecado. Você tem também o auxílio do teu anjo, viu? Porque cada um de nós tem um anjo. Como nós precisamos voltar às raízes, precisamos nos colocar como crianças, como pequeninos e rezar a oração do anjo da guarda e tantas outras orações angélicas que invocam os anjos sobre nós para nós sermos libertos. Não tenha medo, nesta noite, de deixar que Deus, por meio dos seus anjos, Ele possa nos fortalecer e nos libertar de toda a raiz de pecado, para fugirmos daqueles que são os nossos inimigos. O mundo, o demônio, mas aquele que eu e você podemos superar com a graça de Deus, a carne. Convido você a fechar os seus olhos um instante e diante daquilo que nós ouvimos, que você possa pedir a Deus esta graça. Senhor, nesta noite, dá-me a graça de tomar consciência dos meus pecados, para que na tua presença eucarística nesta noite, eu possa renunciar à concupiscência do ter, à concupiscência do poder, à concupiscência do prazer e romper com o nosso maior inimigo, os pecados da carne que gritam em nós.